eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mãe, aquele nosso bate-papo matinal sobre todas as notícias que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 21 de agosto, quarta-feira, são 10h30 da manhã. Começando aqui na parte local, ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no Congresso para apresentar o Pacto Federativo, né? E o que é esse Pacto Federativo? Na verdade, é um conjunto de medidas que, segundo o governo, eles pretendem passar para estados e municípios cerca de 500 bilhões em 15 anos. Vai na linha daquele plano que o Guedes sempre fala de menos Brasília, mais Brasil, né? Então, assim, dois eixos bem importantes do Pacto Federativo seriam descentralização de receita, então com repasse maior da União para estados e municípios, e também flexibilização de despesas, dando ao Legislativo um protagonismo aí exatamente na decisão sobre a tomada de gastos. Além disso, o Guedes disse que seriam privatizados ainda nesse ano de 2019 17 empresas, ele até falou que várias empresas que não esperam estar nessa lista estarão. Alguns sites já trazem a lista de quais seriam essas empresas no foco aí da privatização. Parece um pouco apertado, né, dado que a gente já está em final de agosto, mas é claro que a notícia é sempre bem-vinda nesse sentido de se desfazer de ativos que na verdade só dão despesa, né, não fazem parte ali do objetivo principal do governo, que deve ser educação, saúde, segurança pública, e não gerir empresas de variados setores em que o Estado definitivamente não é um bom gestor e elas acabam acarretando em maiores déficits públicos e canalização de dinheiro público para onde não é a finalidade do Estado. Ainda ontem também a Caixa e o Banco do Brasil anunciaram novas linhas de financiamento imobiliário indexados ao IPCA, né? A gente trouxe essa novidade na semana passada. E ontem foram dados maiores detalhes desses financiamentos. Então, a Caixa, por exemplo, vai ter uma linha de crédito com taxa mínima de 2,95 e máxima de 4,95, ambos acrescidos de IPCA. Lembrar que atualmente a ATR é o principal indexador, né, dos contratos de financiamento imobiliário. E segundo a Caixa, a diferença para indexação IPCA possibilitaria o mutuário alcançar taxas, valores mais baixos na mensalidade, né, para o tomador de empréstimos. E por fim, o Banco do Brasil também trouxe alterações na sua linha de crédito habitacional. A taxa seria de 7,99 ao ano com prazo de 60 meses. Assim, é uma extensão bastante significativa, né, dado que hoje aí os prazos maiores eles ficam entre 30 e 35 anos. No dia de hoje, o Banco Central vai começar aquela oferta de 550 milhões no mercado spot, no mercado cambial à vista, complementada por um leilão de swap reverso no mesmo valor, também de 550 milhões de dólares. Como é que funciona isso, né? O Banco Central ele vai vender moeda no mercado à vista e no valor máximo de 550 milhões de dólares e no mesmo valor, da mesma forma, ele vai complementar essa ação oferecendo swap reverso, que equivale a uma compra de dólar no mercado futuro. Então, ou seja, ele vende à vista, mas compra no futuro. Então, exatamente por isso que a posição líquida final em câmbio do Banco Central, ela continua exatamente a mesma. O Banco Central tinha explicado a ação dele exatamente porque tem sentido uma pressão no mercado spot, né, exatamente por conta da mudança no perfil de endividamento corporativo, ou seja, as empresas brasileiras elas têm trocado suas dívidas lá fora por dívidas no mercado doméstico. E aí tem muito tempo que o Banco Central não faz leilão spot, leilão à vista. Ele anunciou na semana passada, a ação foi bem aceita, bem vista pelo mercado, né? Lembrar que todos esses momentos de um pouco mais de volatilidade cambial, normalmente que vem junto com momentos de aversão a risco, o mercado já fica esperando uma ação do Banco Central. E essa ação, ela sempre costuma entregar o que o mercado está esperando. Então, por exemplo, nesse caso, olha, tem uma demanda ali por câmbio no mercado à vista, né, por moeda mesmo física. Então a gente vai fazer dessa maneira. Quando ele percebe que a pressão é maior no cupom cambial ou no mercado de derivativos, ele faz de uma outra maneira. Então, assim, como já dito na semana passada, a ideia nunca é
estabilizar determinado nível para o câmbio, nem fixar câmbio, se o câmbio é flutuante, é só mesmo atuar de maneira que o mercado de câmbio funcione de maneira mais correta, né? Assim, passando melhor por esses momentos de turbulência que esse período de aversão a risco traz para o mercado cambial. Passando lá para fora, hoje os Estados Unidos vão divulgar a ata da última reunião de política monetária deles. Foi aquela reunião em que eles caíram a taxa de juros em 25 bips, né, 25 pontos base, para um intervalo entre 2% e 2,25% ao ano. A sensação é que a ata já chega velha, né, porque, assim, diferentemente do nosso Banco Central brasileiro, que anuncia sua decisão de política monetária numa semana e na semana seguinte já divulga a ata, o Banco Central americano leva aí por volta de quase um mês entre a decisão final e a divulgação da ata. Então, o que a gente viu nesse período de tempo, né? Um recrudescimento do trade war envolvendo os Estados Unidos e China e um aumento muito forte da aversão global a risco, que a gente está falando praticamente todos os dias. Então, como a ata ela deve se ater ao que foi falado, discutido na época da reunião, não faz muito sentido alguma atualização. Né? E aí também, na época da reunião, apesar do Banco Central americano ter caído os juros, lembrar que a entrevista do presidente Powell, dada após a decisão, ela foi assim num caráter bem localizando o evento da queda de juros exatamente como não um ciclo, mas um ajuste, né? Então ele até falou, a economia americana, em linhas gerais, vai bem. A gente está tomando mais essa decisão de queda de juros por conta da piora internacional. Ele se relacionou à trade war, a dificuldade de lidar com a incerteza da trade war e sobre os efeitos sobre a confiança dos agentes. Então, assim, o mundo piorou tanto desde então que o que a gente imagina é que não faz mais sentido aquela opinião de ajuste pontual na taxa de juros ainda ser uma opinião vigente. Então, a gente imagina que sim, eles iniciaram, mesmo que sem saber, um ciclo de queda de juros na reunião do mês passado. Só que eles não podem dizer isso nessa ata porque ela se refere à reunião do mês passado. Ela deve trazer ali o clima de discussão da reunião do mês passado. Então, muito mais importante do que isso é a participação do Powell no simpósio americano, que é anual, de Jackson Hole, que começa amanhã, quinta-feira, mas o Powell fala na sexta-feira. Então, a gente imagina que na sexta, sim, ele vai poder atualizar um pouco mais da opinião do Banco Central americano sobre o cenário e aí talvez, quem sabe, dar uma indicativa de orientação para os próximos movimentos da taxa de juros. Agora, falando de Europa, hoje a Alemanha fez seu primeiro leilão de títulos de longo prazo, eram títulos de 30 anos, e eles saíram a taxa negativa. Então, para vocês terem uma ideia, o vencimento do título é 2050 e ele foi vendido a uma taxa de menos 0,11%. Essa taxa está em linha com o que é praticado no mercado e aí sim, chama atenção porque a demanda foi bastante fraca, foi a demanda mais fraca desde 2011, apesar da gente estar vendo aí um rally, como a gente chama aqui no mercado, ou seja, uma procura recente por títulos públicos, exatamente por conta da aversão a risco, né? Nessa aversão a risco, eu vou para câmbio forte, vou para título público de países com economia forte. Então, assim, apesar desse rally recente, não foi o que a gente viu hoje na demanda. E lembrar que nas últimas semanas as taxas de longo prazo dos títulos alemães, que eram ali considerados até então a economia forte da zona do euro, eles já passaram para o terreno negativo, né? Ainda em zona do euro, o primeiro-ministro da Itália renunciou ontem, na terça-feira, dia 20, e aí ele atribuiu essa renúncia, exatamente ao partido de extrema-direita que fazia coalizão com o governo e que apresentou uma moção de desconfiança contra o partido, contra o primeiro-ministro da Itália, que era o Giuseppe Conte. O que é a moção de desconfiança? É uma proposta parlamentar em que normalmente o partido da oposição, então essa é a grande diferença, né? Não um partido que fazia parte da coalizão, mas normalmente é o partido de oposição, ela apresenta uma proposta para constranger mesmo o governo, para derrotar. Então, essa moção de desconfiança, ela passa por votação do parlamento, e aí se decide se o parlamentar, essa moção é válida ou não, ou seja, ele vai continuar ou não. E aí o primeiro-ministro italiano, ele preferiu se antecipar e renunciar.
o líder do partido de extrema-direita, que é o Salvini, que é uma pessoa que tem tido bastante protagonismo na cena política italiana no último ano, ele pede antecipação das eleições. E é claro que ele pretende se lançar a primeiro-ministro. Na verdade, essas eleições elas precisam ser aprovadas pelo parlamento e hoje, assim, o futuro da Itália é bastante incerto. Assim, a gente ainda não sabe e lendo assim parte política, né, de mídia social italiana, assim, nem ele sabe muito bem o que vai sair desse imbróglio aí político que a Itália se meteu. Então, assim, é só mais uma coisa para a gente ficar monitorando e é mais uma incerteza, né, nesse mundo de tanta certeza que a gente vem acompanhando. Hoje aqui, mercados domésticos finalmente positivos, né, prevalecendo aí os fundamentos internos. A gente tem visto isso acontecer bastante, né, na medida que a gente vê aqui, por exemplo, a volta em Brasília, né, as coisas voltando a funcionar, Congresso discutindo coisas práticas para o Brasil, para uma melhora institucional do país, né? A gente vê que o mercado doméstico ele acaba fazendo prevalecer os fundamentos. Então a gente está vendo juros em queda, valorização da bolsa e também do real. É claro que essa ação do Banco Central ela também faz preço hoje, apesar de já ser esperada porque foi anunciada na semana passada. Então é isso. Por hoje eu fico por aqui, mas espero vocês no dia de amanhã. Tchau, tchau!